Pastor Roger, você está conosco aí, pastor? Olá, boa tarde a todos aí. E aí, homem de Deus, que bom te ver, filhão. Tudo Pastor jóia? Aquino, quanto tempo, hein? Verdade, Olha, estava fazendo as contas aqui, já fazem mais de 15 anos, nessa história que você contou aí, né? realmente, realmente. Meu pastor, fique à vontade, a casa é sua, a Fama está muito feliz de você ter acordado cedo, né? Porque aqui está anoitecendo e aí está amanhecendo, né? E você Isso aceitou o aqui. nosso convite, os momentos que se seguem é contigo, tá, meu brother? Deus te abençoe. Ok, muito obrigado. Eu estou muito feliz, obrigado pelo convite, Pastor Aquino, de estar aqui com esses jovens. É a primeira vez que eu estou na FAAMA, né? Para falar a verdade. Mesmo que de forma virtual aqui, é um prazer muito grande estar participando com vocês aqui desse JA, né? Como o pastor Aquino falou aí, agora aqui são 5h39 da manhã do domingo, né? Então, de certa forma, aqui nós estamos um pouquinho na frente do horário do Brasil, né? E é um prazer estar participando aí desse JA, que tem como o título aí a questão da missão, né? Eu sei que tem muitos alunos aí da FAAMA, no seu curso que você faz, se você está no ensino médio, se você está na faculdade, mas eu creio que, assim como eu também estudei num colégio interno, estudei a faculdade lá no NASP, eu tinha sempre esse desejo, né, de ir além mar, de visitar outras culturas, de conhecer outras pessoas, de conhecer lugares diferentes, de poder falar uma outra língua também. E o fator motivador que eu tinha eram as histórias da Bíblia, as histórias ali que tinha de Paulo, muitos também da história da nossa igreja, né? Temos ali o John Andrews, o primeiro missionário além mar, em 1874, foi o primeiro a ser enviado para a Europa, e esses foram personagens que inspiraram-me para que pudesse servir ao Senhor de alguma forma, né? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração para que possamos começar aqui algum. Vai ser um bate-papo, eu não sei se depois tem alguma pergunta, mas a princípio eu fiz aqui meio que um resumo para a gente estar conversando, né? Vamos orar então. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais esse sábado que o Senhor tem concedido a cada um dos alunos aí da FAAMA. Obrigado pelo privilégio de estar com eles e pela certeza que não importa o tempo e nem o local geográfico, o Senhor está conosco nesse momento. Esteja conosco agora ao compartilharmos um pouco o que temos vivido aqui no Japão e que o Senhor possa colocar no coração de cada um de nós um espírito missionário, o desejo de compartilhar o amor de Cristo e a salvação aos nossos semelhantes. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu fico meio assim porque eu não tô tendo interatividade com vocês, né? Não sei nem se estão todos me escutando. Estão me escutando bem? Dá um joinha aí se você está escutando. Ah, ok, tá. A Ana Luísa colocou muito bem, né? Eu vou falar um pouquinho então sobre como foi a minha experiência, né? No caso de poder vir a Leimar, assim, de estudos e como que Deus guiou tudo também, né? Eu nasci em Londrina, no Paraná. Não sei se tem alguém do Paraná. E eu fui estudar administração a princípio lá no NASP, né, em Arthur Nogueira. E o meu coração era para fazer teologia, só que eu estava um pouco novo na época. Eu pensei, bom, eu creio que eu vou fazer administração e depois, se for da vontade de Deus, eu for para a área de teologia, né? E eu terminei a administração ali e foi aí que tive a oportunidade também de eu era aluno bolsista também, né? Eu comportava umas férias e também trabalhava ali. E eu sei que tem muitos aqui que são bolsistas também, né? Eu creio que alguns trabalham no colégio, eu sei que não é fácil. E quantos trabalham no colégio? Eu não consigo ver aqui, mas eu creio que tem alguns que trabalham no colégio, e isso é algo muito nobre também, né? E algo que vai te ajudar muito a enfrentar um campo missionário no futuro também. Aqueles que fazem comportagem também, a comportagem me ajudou de forma incrível, porque você ter contato com pessoas, o desafio ali de você fazer os contatos, isso é algo que ajuda muito um missionário, né? E então eu terminei a parte de administração lá e meus avós são japoneses, né? E eu tinha amigos que estavam aqui no Japão trabalhando na área de finanças e eu fiz administração financeira e eu vim para trabalhar aqui. Eu trabalhei numa empresa de investimento durante 5 anos, né? E fiz outras coisas antes de começar a trabalhar na empresa de investimentos.
eu fiz muitos bicos, né, como assim pode dizer, durante um ano, enquanto estudava o idioma japonês, né? E ali, então, depois desses 5 anos, 6 anos, teve esse desejo no coração de eu poder estudar teologia, aquilo que eu queria fazer ali na graduação no passado. Porém, eu frequentava a igreja adventista de Tóquio, né? Eu morava ali em Tóquio, num bairro chamado Shibuya, e eu sempre via a necessidade, como que o evangelho aqui no Japão, ele é carente. Para vocês terem uma ideia, nós aqui no Japão tem cerca de 130 milhões de pessoas, né, o país ao todo. E desses 130 milhões de pessoas, apenas 1% é cristã. Então, há muito pouco. E desses que são cristãos, apenas adventistas do sétimo dia, nós temos apenas 15 mil. E se você vê 15 mil, é muito, muito pouca gente, né? E desses 15 mil, os que são ativos na igreja é a metade, uns 7.500. E desses 7.500, 70% tem mais de 75 anos. E para você ter uma ideia, né, tem igreja aqui que o JA, se a gente for dizer, o mais novo tem 75 anos. Então, é um desafio muito grande para trazer jovens para a igreja, né? É um desafio muito grande para poder evangelizar também. E eu via isso no coração, falava, puxa, como que eu posso usar a minha vida para ajudar de alguma forma esse país ou aqui na Ásia de forma geral, né? Vocês sabem da janela 1040, principalmente envolve muito os países islâmicos, né? E os países budistas aqui do leste asiático. E ali, então, eu sentia essa necessidade e eu via, puxa, eu preciso me preparar, né? De alguma forma. E é então que eu fiz uma pesquisa e alguns amigos também indicaram para estudar o mestrado em divindade, o Master in Divinity, que nós temos na nossa faculdade em Andrews, nos Estados Unidos, ou aqui nas Filipinas, que é o IAS, né? E ali, comparando a questão do preço, a questão da acessibilidade também, eu decidi aqui pelo IAS, que está na Ásia e o custo seria muito mais baixo do que nos Estados Unidos. E então ali eu fui no ano de 2009 e ali eu fiz o mestrado em divindade em 3 anos e meio. Esse mestrado é para aqueles que têm já um curso superior, né? Mas ali não tem a base da teologia. Então, esse mestrado ele estuda das matérias básicas de teologia, mais um programa de mestrado, de MMI, de Master in Ministry. E ali, então, em 3 anos e meio, você consegue fazer, né? E ali, então, depois, estudando ali, eu tive uma oportunidade de conhecer muitas pessoas. Ali no campus tinha praticamente 60 nacionalidades e muita gente daqui da Ásia, basicamente, né? Tinha pessoas também da Europa e das Américas, mas mais aqui da Ásia. Principalmente muito da Indonésia, um país extremamente islâmico, da Malásia, ali da China, né? De Singapura, da Índia. E ali eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos e eu tive a oportunidade de visitar muitos países, né? E isso me ajudou muito na bagagem para entender as culturas realmente. Quando você visita, era bonito porque apesar de você estar ali num ambiente cristão diferente, não importava onde que você fosse, nas casas ali dentro do campus, você sabia que aquela pessoa pensava o mesmo que você. Ele tinha o mesmo objetivo, tinha os mesmos princípios. Isso é um conforto muito grande. E você saiba que, embora a igreja adventista ela é uma igreja não tão grande assim em termos de Japão, saiba que ela está presente praticamente em todos os países aqui da Ásia, né? E é bonito porque onde você vai, aqui no Japão, ou na Coreia, ou na China, ou na Singapura, ou em Hong Kong, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar uma igreja ativa também, né? E isso é muito bonito porque apesar da cultura ser diferente, né? Na Tailândia também a igreja, apesar de ser pequena, ali tem algo muito bonito que nos acolhe. É uma casa que você está. Eu vejo como se fosse uma embaixada, né? Uma embaixada do céu realmente aqui nesse mundo. Da mesma forma, se alguém aí do Japão for na Fama, ele vai se sentir em casa também. Então, se você for em algum país onde tem a igreja adventista, onde tem uma instituição adventista, você vai se sentir em casa, né? E ali, então, tive a oportunidade de poder conhecer muitas pessoas também, muitas culturas. E, a princípio, eu estava sem chamado, né? Depois que termina, assim, 6 meses antes de terminar,
E ali eu recebi, então, o chamado para vir para o Japão, né? Um país que eu estava anteriormente, que eu tinha vivido aqui durante 6 anos. E aí, então, desde 2013, eu estou aqui. Eu vim para o Japão e eu estou numa parte que é a parte central do Japão. Não sei se você sabe que o Japão ele é um país pequeno, né? Eles têm 3.000 ilhas, para você ter uma ideia, cerca de 3.000 ilhas. Só que tem ilhas que não tem pessoas nenhuma, né? São ilhas inabitadas. E se você vê o tamanho geográfico do Japão, comparar, ele equivale ao estado de São Paulo. Então imagine o estado de São Paulo com 130 milhões de pessoas. Esse é o Japão, um país muito pequeno, um país assim onde as casas são bem pequenas também, onde as coisas são bem antigas também. A gente vê muita questão do Japão moderno, né? Talvez você pense em Japão, você pense a questão de tecnologia, você pensa a questão aí de, de, de modernidade, mas aqui saiba que existe muita coisa antiga também. Então é bonito e é interessante porque você tem o tradição junto com a modernidade, né? E isso acaba tendo muitos privilégios e muitos desafios também, principalmente na pregação do evangelho, né? E aqui nós estamos numa igreja japonesa, uma igreja de chama Kariya, o nome da cidade que eu estou, é próximo a Nagoya. Estamos entre Osaka e Tóquio, né? Estamos mais ou menos na metade, geograficamente, se você ver. E aqui eu cuido de 3 igrejas e um grupo. E eu tenho igrejas japonesas, que é essa de Caria, que é a igreja central. E aí tem também igrejas que tem muitos filipinos e muitos de Mianmar, dos países aqui da Ásia também. E tem igrejas também que tem brasileiros e tem também pessoas que falam espanhol, principalmente da Bolívia e do Peru. Então, de certa forma, eu mexo muito com a comunidade internacional aqui, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos desafios aqui que tem, como aqui no Japão, né? Aqui é um país basicamente sem religião, né? Eles dizem basicamente que são budistas, mas eu creio que é muito parecido com o catolicismo aí no Brasil, né? Se você perguntar para alguém qual é a sua religião aí no Brasil, ele vai falar, eu sou católico, mas na verdade ele não segue, né? Muitas vezes ele nem tem muito conhecimento sobre a religião em si, mas devido aos pais, a família, ele é católico. E aqui um japonês vai falar de repente para você que ele é budista, mas ele na verdade nem sabe o que é o budismo, nem segue, né? Ele só fala por causa de tradição. Como eu disse, é um país muito tradicional. E o grande desafio aqui é justamente mostrar quem é Jesus e quem é Deus, né? Aí no Brasil é muito simples você falar, olha, sobre Deus ou sobre Jesus, porque todos sabem o que é a Bíblia, todos sabem o básico do cristianismo. Mas aqui você não tem isso. Aqui você tem que começar do zero. Quem é Deus, né? Então ali a pessoa não conhece nem a Bíblia. E mesmo que conheça a Bíblia, ele vê apenas como um livro literário. Ele não tem a fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então tem que começar da base, né? E isso é feito muito através da amizade, a princípio, né? Através ali do companheirismo e tudo mais. E existe esses desafios aqui, né? Com relação à pregação do evangelho realmente. E aqui o número de batismos também é muito baixo, né? E eu tenho aqui na minha igreja a história, o mais recente batismo foi um senhor de 67 anos, né? Um senhor japonês. Mas a história dele foi interessante, porque ele, na juventude dele, ele conheceu a mensagem. Ele foi numa igreja adventista, ele viu uma série de conferências, e ali ele conheceu, só que ele não se tomou a decisão, porque ele tinha muita incerteza com relação ao que ele queria seguir ou não. E aí foi passando o tempo, ele fez a vida dele, né? E depois de aposentado, ele se lembrou com relação àquilo que ele viu na infância dele. E ali então ele pegou e decidiu se batizar, né? E ele voltou para a igreja e hoje é um membro aqui da nossa igreja. Então você viu que teve um gap aí, né? Uma diferença praticamente de 40 anos entre ele receber a mensagem e ele ali tomar a decisão dele. Isso é comum acontecer aqui no Japão, né? Tanto é que existe uma defasagem muito grande, né, com relação à idade também. Os jovens, muitas vezes, eles, por falta de apoio da família, por falta de apoio, de forma geral,
das condições que ele está, muitas vezes é difícil ele tomar a decisão, né? Mas é um privilégio muito grande servir aqui, né? E nós tentamos usar aqui os meios que existem entre o budismo ou a religião aqui, também tem muito a questão do shintoísmo, né? De tentar fazer as conexões com o evangelho, com Jesus Cristo. Nós sabemos aqui existe muitos templos, né? Templos budistas. Talvez a mesma quantidade que existem de igrejas evangélicas ou igrejas cristãs no Brasil, aqui é a quantidade de templo que tem. Qualquer lugar que você for, qualquer bairro tem um templo, né? E ali o templo, basicamente, eles vão uma vez no ano, que é no ano novo, que eles vão para agradecer. E a imagem que eles têm de Deus aqui é uma imagem diferente que a Bíblia apresenta. Muitas vezes nós temos um sentimento de gratidão para com Deus, porque é o Deus que nos dá a vida, Deus é que nos dá o sustento, Deus que nos perdoa também. Mas aqui a imagem que eles têm de Deus é que Deus quer castigar. Por isso que existe muito esses templos, né? Para vocês terem uma ideia, aqui, muito perto aqui onde eu estou agora, onde eu vivo, tem um templo ali, e nesses templos, muitas vezes eles misturam também o budismo com o shintoísmo, né? E existem vários deuses dentro desse mesmo templo. E um dos deuses que aqui tem nesse templo próximo é o deus do fogo. E o que acontece? Esse deus do fogo, eles têm lá um altarzinho que é o deus do fogo, e durante o festival que eles têm, eles trazem fogos de artifício para esse deus. É um festival de fogos. E ali cada grupo, como se fosse cada associação, eles trazem ali, como se fosse dentro da arca, os fogos, e eles ali oferecem os fogos de artifício para esse deus, que é uma forma de eles acalmarem a ira do deus fogo, para que durante o período de inverno, que é um período mais seco, durante o período em que as pessoas muitas vezes usam ali mais eletricidade ou até fogo em casa, evite que as casas sejam incendiadas. Então essa muitas vezes é a imagem que eles têm de Deus também, porque o conceito que eles têm de religião é que Deus está querendo castigar, mas eles têm que oferecer algo para que acalme a ira dos deuses. E aí então o desafio de se falar um pouquinho sobre o Deus da Bíblia, né, que na verdade é o Deus de salvação, o Deus de bênção, o Deus que quer instruir o melhor para eles, né? E existem muitas, a parte cultural do Japão, é um país muito tradicional, como eu disse, né? Mas existe muitas belezas naturais aqui também, né? Não sei se vocês já viram as flores de sakura, né? As flores de cerejeiras, que são bem famosas aqui. E essas flores, agora, no mês de abril, que existe ali o desabrochar dessas flores, né? E é uma época em que os jovens fazem muita piquenique debaixo das árvores, e é algo muito tradicional que tem aqui no Japão também, né? E essa árvore, ela é tão interessante que ela só fica uma semana ali, né? Aberta. Isso é um símbolo do Japão. Tanto é que se você se você procurar na internet Japão, talvez você vai ver uma imagem bem típica que é essa árvore de sakura, que é uma flor de cerejeira rosa. E de repente você vai ver também o Shinkansen, né, que é o trem-bala, que também aqui é um meio de transporte muito utilizado. E talvez ali também o Monte Fuji, que é o monte de 3.776 metros, né? É a montanha mais famosa, é um vulcão, na verdade, que está inativo aqui no Japão. E ali dizem que a pessoa tem que subir pelo menos uma vez na vida ali, né? Nesse vulcão, nessa montanha. Eu já tive a oportunidade de subir também com os jovens lá da igreja de Tóquio, quando eu frequentava lá, e é uma experiência muito boa. Você vê o sol nascendo em cima ali da montanha, né? Do monte ali. Isso é algo bem bonito também, bem interessante. Muito bem. E nós temos também tem um filme que saiu aí recentemente, que é o Hachiko, não sei quantos assistiram. Hachiko. É a história de um cachorro, né, aqui do Japão, que ele tem uma estátua aqui numa das, a Ana Luísa já assistiu aí, ela está dando um joinha, né? E a história é verídica, né, de um professor, inclusive o sobrenome dele é o mesmo sobrenome que na minha família é o Eno, né? E ele, no caso, ele era um professor universitário e sempre ele ia para a estação de trem e o cachorro acompanhava ele até a estação. E ali o cachorro ficava esperando ele na estação. E ali, então, depois que
ele terminava lá a faculdade, o trabalho na faculdade, ele voltava para casa e o cachorro ali estava esperando ele para ele retornar. E aí surgiu uma certa ocasião em que esse professor ele veio a falecer durante o trabalho dele e ele nunca voltou. E esse cachorro todos os dias estava ali esperando esse professor voltar, né? Em frente ali à estação. E esse cachorro ficou ali mais de 10 anos, todos os dias ali esperando o professor voltar e nunca voltou. E até que o cachorro veio a falecer também, né? E ali então, onde o cachorro faleceu, eles fizeram uma estátua, né? Que está ali até hoje. E essa estátua é um lugar de encontro que ali os jovens, é um bairro bem, não sei se vocês já viram esse anime, né? Esse pessoal que se veste ali dos personagens de desenho, dos personagens de animes aqui do Japão. É um bairro central ali que tem muitos desses jovens, né? E ali acaba sendo um ponto de encontro, né? Então eu lembro ali de João 14, 1-3, né? Que Jesus disse que vou preparar lugar para cada um de nós, né? E que nós devemos esperá-lo também. Então, essa história do Hachiko eu vejo como uma lição também que nós procuramos contextualizar para falar, né? Sobre a volta de Jesus também. Que como aquele cachorro foi fiel ali, tá esperando o dono dele, nós temos também uma esperança baseada em João 14, 1-3, que Jesus foi preparar lugar para cada um de nós, né? Bom, a questão o Japão é um país bem forte economicamente, né? Sabemos que ele é a segunda ou terceira maior economia do país. E eu fiz administração, não sei se na FAAMA eu creio que não sei, acho que não tem a faculdade de administração ainda, né? Tem, pastor Antônio? Fala assim, eu lembro, ainda não tem, né? Eu estudei administração e tem muitas teorias, né, sobre desenvolvimento econômico e tudo mais. E eu vejo aqui, né, o Japão tem as 4 estações muito definidas, né? Assim, o inverno bem rigoroso, tem aí a primavera, o outono e o verão. Eu vejo que isso muda muito, né? Tanto a questão da alimentação, a questão da roupa, a questão das passeios que as pessoas fazem, está muito ligado com as estações. E eu vejo que isso é um fator muito importante para gerar a economia realmente, né? Eu vejo que você vê que geralmente os países mais tropicais, a economia é um pouco mais fraca, né? E eu vejo que tem muito a ver essa questão das estações definidas, né? Quanto mais você vê no Brasil, você não precisa trocar muito o estilo de roupa, principalmente aí na região que a FAMA está, né? Porque é sempre verão praticamente, né? Talvez tenha um momento de mais chuva, tudo, mas basicamente não tem que trocar tanto. A alimentação também não muda tanto em questão de alimento mais quente ou mais frio. E aqui tem sempre essa mudança, né? E é bonito porque aqui você vê muito a neve, né? No tempo de inverno também, né? O verão também é muito forte, é mais forte do que aí no Brasil, na verdade, quando tem o verão. Então tem essa diferença e isso é bem interessante. Isso foi uma característica importante aqui para eu entender também, né? E sim, né? Deixa eu ver aqui também. Não sei, alguma pergunta que os desafios eu comentei aqui um pouquinho, né? Aqui a igreja aqui no Japão tem as escolas também adventistas, né? Nós temos aqui um colégio que é em Hiroshima. Vocês se lembram onde teve a bomba atômica, né? Na Segunda Guerra Mundial. Lá tem um colégio de ensino médio, um internato. Nós temos ali mais ou menos uns 300 alunos, né? Tanto é que aqui na nossa associação, o maior número de batismos que basicamente vem lá do colégio, né? Do colégio ali de Hiroshima. E é um colégio que tem o ensino médio, é um internato, tem também um college, né? Uma faculdade adventista de teologia, que é na Saniko, e ali tem um curso de teologia muito parecido com o FAAMA, e o curso tem o curso de teologia, o curso de educação e o curso de enfermagem. E ali tem cerca de uns 400 alunos. E aqui a carência é muito grande de pastores, né? Muito grande de pessoas, de jovens para estudar teologia também. Eu creio que a faculdade de teologia, um tempo atrás, tinha 7 alunos, para você ter uma ideia, né? Os 4 anos. 7 alunos. Agora aumentou um pouquinho mais, porque eles fizeram alguma modificação, mas o último dado que eu tive é mais ou menos uns 20 alunos, os 4 anos da faculdade de teologia. Então, é uma carência muito grande de pastores também. Nós temos aqui no Japão todo, é uma união, que é a União
Japan Union Conference, que é a União Central Japonesa, e tem duas associações, né, a leste e a oeste, que a oeste é em Tóquio e a oeste é aqui em Osaka. E nós temos uma missão que é em Okinawa, né? Okinawa é uma outra ilha também, não sei se você já ouviu falar, é uma ilha bem famosa também aqui no Japão, como se fosse o Havaí deles aqui, né? Um lugar que gosto muito de para passear. E em termos assim de estrutura, tem 80, mais ou menos 80 pastores no Japão todo, né? E a maioria também são idosos. É uma necessidade muito grande de jovens. E um apelo que eu faço aqui, né? Você que tem esse desejo de ser missionário, né? Se você puder estudar ali o idioma vai fazer uma grande diferença, né? Eu vejo que tem muitos pontos importantes para um missionário, né? Primeiro é conhecer a Deus acima de tudo, porque você não pode ensinar aquilo que você não conhece. Conhecer a Deus, conhecer muito a Bíblia, e uma ferramenta muito grande é realmente o idioma, né? Você o inglês, mesmo com o inglês você consegue se virar aqui um pouco no Japão, mas o inglês vai abrir as portas para muita coisa para você, né? Tanto é que na época ali que eu estava estudando no NASP, eu tentei estudar muito a questão do inglês, porque eu sei que qualquer lugar que você for no mundo, você vai se virar com o inglês, né? Eu tive a oportunidade de visitar a Tailândia, né? A Tailândia, a Indonésia, e mesmo não falando o idioma local ali, e mesmo o idioma local não sendo o inglês, você se vira ali, né? Você consegue se comunicar, você consegue comprar, você consegue se alimentar, você consegue ir na igreja e falar. Muitos na igreja falam inglês também. Então, eu incentivo aí, né? Você que está no ensino médio, você que está na faculdade, procure aprender uma língua outra, né? Eu sei que aí na América do Sul muito o espanhol, né? Mas tente o inglês também e de repente até o japonês. Eu tinha convidado o Onishi, eu não sei se ele está aí conosco, o Elton Onishi. Ele é um estudante aqui missionário, ele está estudando japonês. Ele está aqui faz um ano e já está falando bem japonês. Eu não sei se ele entrou aqui. Deixa eu Oi, perguntar para pastor, ele. tô aqui. Vou Oi, você está colocar aí, aqui o Elton? vídeo. Cadê? Tô Você aqui, está. bom dia. Olha, esse aí é o Elton, né? O Elton, fala um pouquinho aí da sua experiência estudando japonês aqui. Como é que ele é bem japonês. Você pode ver que aqui ninguém sabe que ele é brasileiro, né? Fala um pouquinho aí, Elton, da sua experiência, assim, para de repente animar aí o pessoal da FAAMA, né? Os jovens aí. Sim, boa semana a todos aí. Obrigado, pastor, pelo convite. Minha experiência está sendo interessante. Eu cheguei há um ano atrás aqui. O objetivo aí, como o pastor disse, né, auxiliar aqui a comunidade, né, adventista, a igreja. E aqui no Japão está sendo interessante aprender japonês porque em casa a gente tinha um pouquinho, né, o básico do básico, mas aí quando a gente vai treinar as letras, né, aquele monte de rabisco, né, aí é uma aventura. E como o pastor estava falando aí do Japão, eu estava ouvindo aqui e aprendendo também, porque eu não estou tanto tempo aqui, né, mas estou gostando bastante aqui da experiência. Sim, o Elton também ele fez teologia, né? Ele é formado em Sim. teologia e aí então ele também teve esse desejo de ser um missionário, né? E aí ele já se É, aventurou também ali um tempo nos Estados Unidos, né? sim, eu Isso, tive a daí, oportunidade de ficar um ano lá para aprender o inglês, como o senhor falou da importância do inglês, né? Os asiáticos ele tem muita dificuldade com o inglês, mas mesmo assim ainda salva, né? Quando a gente não sabe, né, como conversar direito, né, no começo. Mas como todos os irmãos ouviram aqui, a realidade é bastante diferente, né? A necessidade em todas as áreas da igreja, né? E ao mesmo tempo as pessoas elas têm a necessidade de Deus, né? Tem muita gente sofrendo, muita gente que não tem uma esperança assim, né? Não tem uma esperança além do hoje, né? Além do agora. Então, espero que eu possa, né, o quanto antes aprender a língua para conseguir ajudar também as pessoas aqui, né, os japoneses. sim, né? É importante a língua, né? Porque a língua você toca o coração da pessoa, né? Claro que você pode ser missionário ali falando uma outra língua que sem ser a língua local,
Mas é diferente, né? Quando você... É a mesma coisa. Muitas vezes eu estava viajando, quando eu encontrava um brasileiro ali nas Filipinas, ou de repente na Tailândia, ou na Indonésia, eu era uma alegria tão grande, porque eu falei, nossa, e aí você começava a falar e não parava, né? Porque você, não sei, a É língua verdade. realmente, ela toca o coração, né? E o evangelho também, para ser tocado no coração, realmente a língua é o meio que vai, né? É interessante também que, é claro que a língua ajuda, é uma ferramenta, mas você ter muitas habilidades e dons também que você pode usar, né? Nós temos uma experiência aqui na cidade que nós estamos, de um argentino, e ele é muito bom no futebol, né? E ele tem um ministério do futebol. Ele ensina futebol para as crianças japonesas, né? E ali, ele ensinando futebol, vem os pais, ele ali ele fala bem japonês também, né? Tem a esposa japonesa e os filhos. E ali, então, ele tenta, de alguma forma, fazer do futebol um ministério para ele, né? Então, mesmo que você não esteja diretamente estudando aí teologia, você esteja fazendo aí um outro curso, ou tem plano de fazer um outro curso, lembre-se que Deus ele pode te usar em qualquer lugar que você for, né? E o mais importante é que você realmente tenha um coração disposto a servir a Deus, um coração disposto a viver também o verdadeiro cristianismo, né? E muitas vezes, ver o Elton também, de repente ele pode dar a ideia dele, às vezes a gente se preocupa, puxa, mas é muito caro, né, para poder estudar, para poder, de repente, para ir para outro país e tudo mais, né? Mas eu não tinha os recursos também para viajar e tudo mais, né? Mas lembre-se que quando a gente coloca nas mãos de Deus, ele vai abrir o caminho, né? O Elton também, Uhum. ele tá trabalhando aqui para poder estudar, né, Elton? Fala um pouquinho aí como Uhum. é que é para vir para estudar aqui no Japão também, né? É, eu acho que sempre é difícil, né? Sempre é difícil você ir para uma outra cultura, ir para um lugar onde você não tem pessoas próximas, mudar toda, né, a sua rotina, mas quando você coloca esse sonho, né, esse objetivo nas mãos de Deus, ele abre as portas. Foi assim que aconteceu comigo. Eu nem sabia dessa possibilidade onde eu estou. Eu estou numa escola que é uma escola de língua japonesa, e essa escola ela foi organizada por um pastor coreano que teve como objetivo, né, ser missionário no Japão também. E nessa escola nós temos 4 missionários que ele convida, né, para trabalhar, para ajudar, né, na igreja também, que é junto com a escola. E a escola tem mais ou menos hoje, né, antes 200 alunos, agora 100 alunos, que vêm do Vietnã, de outros países, como China, né, Taiwan, Bangladesh, os países aqui da Ásia ao redor. E nosso objetivo é auxiliar esses alunos, né? Auxiliar esses alunos e influenciá-los, né, para que eles possam, né, conhecer a Deus, plantar a semente, né, do evangelho no coração deles. E eu não conhecia nada do projeto, mas depois que eu me formei em teologia, comecei a trabalhar em São Paulo, mas sempre tinha isso no coração, porque como parte da minha família, né, tem uma tradição muito forte, né, que o pastor já mencionou, que é a tradição japonesa, né, eu ficava pensando assim, sobre a necessidade, né, de pessoas para criar uma ponte, né, de diálogo com a cultura oriental. Então, eu orava a Deus para que Ele me ajudasse, né, nesse objetivo, mesmo em São Paulo. Nunca, nem tinha imaginado, né, que eu ia chegar um dia no Japão. E aí Ele abriu essa oportunidade. E aqui, ainda não sei muito, né, mas tenho procurado não perder esse foco do evangelho, né? Não perder o foco de trazer a mensagem de Cristo aqui para esse país, né? Para o lugar onde eu tô. Às vezes é difícil, né? Porque muitas vezes você tenta criar um diálogo, até tem uma experiência, não sei se eu posso contar aqui, Vassour, não sei se tem um Sim, sim, tempo, por favor. mas é bem rápida a experiência, né? Para os irmãos aí. Um dia eu tava, né, num lugar, num ambiente assim onde as pessoas vão para relaxar, né? São os, ah, eu não sei Onsen? como pode.
Sim. É um são casas de banho, né? Aqui tem muito essa questão Casas de dos banho. termas, tipo Caldas Novas, não tem as termas de Caldas Novas? Isso, Eram isso. as águas termais, né, que tem aqui. As águas termais. E um menino, ele começou a ouvir, né? O japonês sempre se interessa muito por inglês. Ele começou a se aproximar e começou a conversar, né? Com a gente, começou a perguntar, olha, vocês falam inglês, onde que vocês são? Treinar o inglês dele também, né? Eles gostam muito disso. E aí, a gente conversando, e eu comecei a perguntar sobre ele também. Ele começou a ficar mais interessado. Ele perguntou, onde vocês estão parando? O que vocês estão fazendo? E aí, no momento, eu não sabia disso, né? Mas eu mencionei a igreja, né? Eu falei a palavra igreja, né? Quando a gente estava conversando. E quando a gente estava conversando, quando ele ouviu a palavra igreja, ele falou, ó, obrigado, né? É, boa sorte para vocês aí. E aí ele ele falou tchau para mim, né? Para mim e para o meu amigo, né? Que nós estávamos juntos. Uhum. E nessa experiência eu pude entender um pouco, né? Para vocês terem uma ideia mais prática, assim, né? De como é distante essa realidade de cristianismo, de trazer a mensagem, né, para o Japão, né? Então, ainda tenho aprendido, né, bastante e tenho orado para que Deus ele possa, né, me ajudar a criar uma linguagem para que os japoneses possam entender o evangelho. Eu estava até conversando ontem com o Elton, né? Eu falei, Elton, se nós tivéssemos nascido aqui no Japão, é bem provável que nós não teríamos conhecido também a verdade do cristianismo, né? É verdade. Então, da mesma forma, tem muita gente aqui. Por que que você é cristão? Por que que você é adventista, né? Basicamente está Uhum. ligado com onde você nasceu, onde nós nascemos, né? Então, imagine só, talvez pudéssemos nós estarmos aqui e não tivermos sido alcançados pelo Evangelho também, né? Uhum. Aqui tem Aí uma pergunta. Oi, sim, só Elton. última coisa, professor, quem tiver interesse, né, de vir estudar aqui, né, de vir trabalhar também, existe a necessidade de muito, jovens, né, para trabalhar. Tem muitas pessoas muito simples, muitos dos meus colegas, né, vindo do Vietnã, de outros países, que vêm trabalhar, né, pagam os estudos com o trabalho, né. Quando você é estudante, você pode trabalhar durante um determinado é, período, né? Então, aí eu estou aberto aí, vocês podem, né, procurar o pastor, né, achar o meu contato para auxiliar, né, aqueles que têm interesse de vir para o Japão e com certeza vai ser uma luz aqui, né, nesse lugar aqui, como cristão. Uma dica que eu dou é você se formar primeiro aí no Brasil, né? Uhum. Elton, você É ter a sua verdade, é verdade. formação, pelo menos terminar a faculdade, né? E aqui então você já está sabendo de repente uma outra língua além do português e você vir para estudar o japonês, né? Isso vai ajudar muito, principalmente os estudos, né? Se você já tem uma formação, isso vai abrir muito mais oportunidades para você, né? Então, estude muito aí na FAAMA, se forme com afinco e dedicação e com certeza coloque os planos, como diz Provérbios, né? Coloque em Deus os seus planos e ele vai guiar realmente o seu futuro, né? Tem uma pergunta aqui, como se diz feliz sábado em japonês, né? Eu vou passar para o Elton, ele é um estudante aí da língua. Uhum. Como se diz? Assim, é mais ou menos. Yoi ansoku nichi o, né? Essa é uma parte mais encurtada, mas seria mais fácil de decorar. Yoi ansoku nichi o. Yui Né? Ansokunichi, né? Ansokunichi é aí o dia sagrado, né? No caso. Eles É o dia de interessante que descanso. em muitas igrejas eles falam só inglês, Happy Sabbath, devido Uhum, aí tanto essa questão do porque o Yoi Ansokunichi é que tem um dia de sábado bom, né? Algo assim, né? E uhum, aqui está perguntando também como são recebidos os estrangeiros, né? Bom, o Elton chegou há pouco tempo, né, Elton? Como que uhum, você se sentiu recebido aqui, né? uhum. Existe uma barreira muito grande, né?
o Japão, como a Coreia, que se abriu mais recentemente, Coreia do Sul, né? O Japão ele tem uma cultura muito forte, uma tradição muito forte, né? Então, esses países que têm uma tradição muito forte ainda tem uma adaptação. Apesar de que, né, nós tivemos a Copa do Mundo aqui, né? Não sei qual foi o ano, mas muitas pessoas aqui que falam sobre esse assunto, né? Eles falam que depois da Copa do Mundo também os japoneses abriram mais a visão, né? Existem casos, né, como em todos os lugares, de dificuldades, né? Porque os estrangeiros não sabem falar a língua e tudo, mas eu creio que o japonês ele é bastante educado, né? Ele é bastante polido, né? Quando a gente conversa com eles, e se você sabe falar a língua deles, já é um passo a mais, né? Sim, né? É interessante que aqui no Japão também o Brasil é muito bem visto, né? Porque eles vêm no país alegre, né? O futebol é muito. O Zico aqui foi, no caso, o treinador da seleção japonesa, né? Tanto é que foi um marco É para o verdade. futebol. O japonês não joga muito bem futebol, né? Mas o Zico ajudou muito aqui, né? Tem o Ayrton Senna também aqui. O Ayrton Senna O Ayrton Senna, tem é fotos muito dele, né? famoso, apesar de já não estar, né? Mas muito famoso também, né? Pastor, Nossa, Pastor Roger, Sim, pastor Aquino. olha, sábado passado nós recebemos aqui pelo Zoom, né, o pastor Gideão. Como você sabe, ele está na Tunísia e por questões de segurança ele não permitiu que a gente transmitisse pelo YouTube, né? Então, qual seria a minha pergunta? Eu quero saber assim, no Japão, vocês correm na evangelização o mesmo risco como no mundo islâmico, ou aí é mais tranquilo a pregação do evangelho nesse sentido? Sim, né? No Japão ele é um país livre, né? Não existe essa restrição dos países islâmicos ou dos países comunistas. Na verdade, aqui é livre. Você pode fazer o proselitismo, evangelizar de forma livre, né? A questão é que o japonês ele se importa muito para não fazer o dhyama para os outros. Espera aí, como é que seria a palavra? Não perturbar os outros, né? Então, o japonês em si, quando ele vai fazer evangelismo, ele tem um pouco de receio de bater de porta em porta, porque pensa, olha, eu vou perturbar a pessoa, né? E isso não é muito feito aqui. Mas não tem nenhum problema de você ficar na frente à estação ali do trem, distribuir o folheto, de você dar estudo bíblico, não tem. Eu visitei, como o pastor aqui não mencionou, dos países islâmicos, né? Eu visitei a Malásia, a Indonésia, e eu já visitei igrejas lá em que o pastor foi assassinado, né? Na Malásia lá, porque ele estava fazendo um estudo bíblico com uma pessoa e ali a família foi contra e acabou matando o pastor e o que estava recebendo o estudo bíblico. Porque lá as leis islâmicas são fortes. Você não pode fazer proselitismo, né? Tanto é que se você vai entregar um folheto da igreja, lá vai estar escrito somente para não islâmicos. Tem que estar escrito se dizer no panfleto que você vai distribuir. E uma outra realidade também com relação a isso é a China, né? A China, se você não pode ir lá, a gente não pode entrar na China e fazer evangelismo lá, porque somente o chinês pode fazer evangelismo, o estrangeiro não pode, né? Então tem algumas restrições em muitos países aqui, mas aqui o Japão e a Coreia também, a Coreia do Sul, né? A Coreia do Norte já não dá, mas o Japão e a Coreia do Sul aqui são países abertos. A Tailândia também é um país totalmente aberto, né? Hong Kong e Singapura também são abertos. A maioria dos países, na verdade, são abertos, né? Eu vejo que a grande dificuldade, a grande barreira, pastor Aquino, é realmente a língua, né? A língua é o ponto aí que pode abrir muitas oportunidades aqui para o Língua e evangelismo o na Ásia. secularismo, né, pastor? O secularismo, né, o pessoal pós-moderno, eles não se importam muito assim com uma outra religião cristã. Mas, pastor, como você sabe, né, e o Elton também, estamos aqui no colégio interno, então está se aproximando aqui do horário da janta do pessoal, que é o café da manhã de vocês aí. Eu, sabe, do fundo do meu coração, pastor, do fundo do meu coração, estou muito feliz em te ver, ouvir a sua experiência, sabe? Você bondosamente chamou o Elton aí também para testemunhar do trabalho dele aí no Japão. E a gente fica feliz aqui no Brasil, aqui na FAMA, em saber que a Igreja Adventista está trabalhando fortemente na pregação do Evangelho. Aparentemente, né, como a gente observa, um número pequeno, né, de adventistas, mas nós sabemos que o Espírito Santo é maior.
né? O Espírito Santo é poderoso. Então estamos felizes com o trabalho que vocês estão fazendo. E eu quero pedir sua autorização para disponibilizar o seu contato também, né? Porque se o pessoal quiser te Sim, procurar, né, você passa para mim, não sei se é Instagram, se é Facebook, se é coisa do tipo, né, WhatsApp, tá bom? tá certo. E eu vou também o contato do Elton, aqueles que depois que estudarem, terminar os estudos e tiverem interesse, de repente, de vir estudarem aqui no Japão, né? Eu vou passar o contato do Elton também, do Elton Nishi, e ali você pode estar pedindo informação da escola, né? A escola chama 3H Language School, que fica aqui em Chiba, né? Uma escola muito boa também, é uma escola missionária, porque eles têm alunos de várias partes do mundo ali, né? E o Elton ali, ele é um missionário porque ele trabalha com esses estudantes. Tem muitos estudantes do Vietnã, da China, da Coreia ali, e ele também está aqui não só para os japoneses, mas também para atender essas pessoas que de outra forma, talvez no país de origem deles, nunca poderiam ter oportunidade também de conhecer o Evangelho. E vai ser bom também que o pessoal pode tirar dúvidas, né? As perguntas que nós não estamos possibilitando que sejam feitas agora, porque o horário avançou um pouquinho, porque nós estávamos aqui nos deleitando com os ensinamentos que vocês estavam passando, mas as perguntas podem ser feitas em off, né? Em um particular. Isso, com certeza.